Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre as principais infrações cometidas ao direito do consumidor. Você que está aí em casa, sabe o que pode ou não infringir o seu direito? Tudo sobre isso você confere daqui a pouco no Observações. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Preservar a natureza é um ato de responsabilidade com o futuro. A concessionária Águas de Pará de Minas apoia o desenvolvimento sustentável do município e contribui com ações voltadas para a educação e preservação ambiental. Seja um cidadão consciente, reveja seus hábitos e cuide do meio ambiente. Pequenas atitudes fazem a diferença na busca por um mundo melhor. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Inglês para adultos em apenas 24 meses é no Number One. Curso 2 em 1. Inglês mais desenvolvimento pessoal e profissional. Presencial ou live ao vivo. Você escolhe. Venha para o Number One. Inglês bom é inglês completo. 32 32 30 90. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Venda casada, empréstimos sem autorização e preços abusivos. Essas são só algumas das situações que diariamente infringem o direito do consumidor. E para falar sobre todas elas, ou pelo menos a maioria, a gente recebe aqui hoje no nosso programa o coordenador do PROCON de Pará de Minas, o advogado Bruno Souza. Bom, Bruno, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre o direito do consumidor, que é algo que chama bastante atenção e é mais que necessário todos nós sabermos, né? Sim, agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui. E, de fato, o direito do consumidor hoje assume um papel importantíssimo na vida, no cotidiano das pessoas. Porque todo mundo, querendo ou não, vai numa padaria, compra uma bala, compra um chiclete, compra um pão. Desde as compras menores até as maiores, né, milionárias até,
incide o direito do consumidor. Então é extremamente importante as pessoas saberem os seus direitos. Bom, Bruno, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que está hoje o cenário, né, do direito do consumidor? Hoje em dia, mais infrações são cometidas do que antigamente? Bom, de fato, as infrações sempre existiram, né? Os consumidores sempre tiveram problemas nas relações de consumo. Mas hoje, com o aumento também da atividade comercial, né, existe uma profusão de pessoas vendendo, existe hoje as lives feitas nas redes sociais, existem pessoas vendendo pela internet de outro lado do mundo, não se sabe nem quem está vendendo. Então isso gerou também um aumento no número de reclamações. Isso é até natural, porque mais gente comprando, consequentemente mais gente vão reclamar, né? Então isso acontece de fato hoje, mas não necessariamente que as infrações ou o desrespeito tenha acontecido até de má fé, né? Paradiminhas tem um cenário hoje importante, porque é difícil encontrar má fé no comércio, especialmente no comércio local. Então isso é o ponto positivo para Paradiminhas. Os comerciantes às vezes infringem o Código de Defesa do Consumidor, mas não por má fé, por desconhecimento, até um descuido. E aí a gente orienta, a gente apura para ver o que pode ser feito. Agora, Bruno, quais são as situações e quais as áreas também do comércio que hoje mais infringem o direito do consumidor? Sim, ali no topo da lista estão os bancos, né? De fato, os bancos, ano após ano, eles atingem o topo da lista. Aí depois tem as reclamações envolvendo telefonia, né? Que são muitas reclamações, até em razão da dificuldade do consumidor ter contato com as empresas. Às vezes liga, espera, fica esperando um tempão, não é atendido. Aí procura o PROCON tem um canal direto de atendimento entre o PROCON e as operadoras, e aí acaba tendo êxito. O número de êxito nessas situações é muito grande, ultrapassa até os 85%. Só aqueles casos mais difíceis é que a gente tem que instaurar um procedimento administrativo ou então encaminhar para o Poder Judiciário. Mas no geral, banco, telefonia são os que encabeçam a lista de reclamações. Agora, o que também está tendo de golpe na praça e que passa o consumidor para trás, não está no gibi. E muitas dessas vezes, esses golpes que são feitos aí por estelionatários e tudo mais, a própria empresa que hoje possui o cliente é quem acaba pagando o pato, né? Sim, porque todos são enganados, né? Todos acabam sendo vítimas daquela situação. Mas é claro que o consumidor, por ser o lado mais fraco da relação de consumo, ele não pode sair prejudicado. Então, mesmo diante de uma situação, o consumidor tem que procurar o PROCON, tem que procurar talvez a polícia, registrar um boletim de ocorrência para minimizar os seus prejuízos. Porque o que tem surgido hoje de golpes é muito grande, né? Existe uma variedade muito grande de golpistas, de formas de se aplicar os golpes e acaba naturalmente as pessoas sendo enganadas. Eu costumo brincar que Eva foi enganada, Eva era perfeita, quanto mais nós, imperfeitos, também podemos cair até com uma certa facilidade nesses golpes. Então tem que ficar atento, tem que ficar alerta, e esse é o conselho mais valoroso para o consumidor. Fique atento, desconfie de tudo. Bom, e com relação aos golpes, na maioria das vezes, quais são os tipos que mais são colocados em prática aqui na nossa cidade e também na nossa região? Sim, existem os golpes envolvendo aqueles empréstimos que eu chamo de golpe, que não foram solicitados, e eu coloco ele no primeiro lugar porque esse é o mais grave. Por quê? Existem pessoas passando informações de consumidores, informações que não foram autorizadas, contraindo empréstimos na conta dos consumidores, e não se sabe por quê, quem foi, né, e para onde vai esse dinheiro, e o consumidor acaba tendo que pagar por aquilo. Então isso é um tipo, para mim, um tipo de golpe também. Embora feito por instituições que a gente sabe, né, hoje muitos bancos têm praticado isso, para mim não deixa de ser um golpe, porque acaba lesando o consumidor. Mas também tem o golpe do falso bilhete premiado, chega no PROCON pessoas reclamando de que receberam ligações pedindo para depositar um dinheiro. Tem golpes também envolvendo empresas que prometem acabar ou diminuir com juros de financiamento. Isso nem sempre é verdade. Embora existam empresas de fato que fazem esse trabalho, mas simplesmente prometer e dizer, não, vem aqui que eu vou acabar com o seu juro, vou diminuir. O que acontece? O que tem acontecido a gente tem percebido. São feitos novos empréstimos com valores menores do que aquela parcela e o empréstimo anterior não é cancelado. Então o consumidor acaba ficando com o empréstimo inicial
que ele tinha com a parcela, vamos imaginar, de R$500. Depois o golpista faz outro empréstimo de 300 e passa para o consumidor. Olha, eu consegui abaixar o valor da parcela, R$300. Só que na verdade ele fez um novo empréstimo, ficou com o dinheiro e o consumidor agora vai ter que pagar uma parcela de 500 e uma de 300. Então isso tem acontecido. Então o consumidor, mais uma vez, fique atento, desconfie. Né? Se for tratar de dinheiro com alguém, se não tem o discernimento necessário, não tem aquela experiência, leve alguém conhecido. Leve um parente, se for idoso principalmente, leve um familiar para que ele possa tomar uma decisão consciente. Verificar se de fato aquilo realmente se trata do que é prometido. E na dúvida pode procurar o PROCON, pode procurar os órgãos de defesa do consumidor ou até a polícia, se for o caso. Agora, Bruno, a gente entende o seguinte, na maioria das vezes, quando as pessoas caem em alguma cilada na questão do direito do consumidor, ou então no caso de golpes, isso acontece porque as pessoas ainda não têm noção do direito do consumidor, não sabem quais são realmente os seus direitos. Isso é um problema crônico do Brasil, nessa dificuldade de acesso. Existem tantas leis que acaba dificultando. Onde buscar a solução, onde buscar o direito, é difícil, né? Até nós que fizemos o curso de Direito, a gente enfrenta dificuldades. Mas hoje a gente vê que a internet tem ajudado sim as pessoas terem pelo menos uma certa noção, ainda que superficial, do seu direito. E isso é papel da internet também, de passar para o consumidor o que fazer diante de uma situação que pode lhe causar prejuízo. Só que muitos consumidores, infelizmente, desconsideram esses alertas e têm feito situações, têm se colocado em situações que acabam causando prejuízo. Mas, de fato, o que a gente percebe é que o consumidor hoje tem um conhecimento que vem aumentando a cada ano que antes não tinha. A gente não via essa procura como tem hoje. Muitos consumidores chegam no PROCON já sabendo o seu direito. Às vezes ele não sabe, de fato, tão bem, mas já sabe, tem uma noção daquele direito que ele tem. E isso é muito importante. Bom, e a gente sabe também, que as vítimas geralmente são pessoas mais simples e tudo mais, mas isso não quer dizer que as pessoas mais instruídas estão aí imunes de terem algum tipo de situação que infrinja o seu próprio direito do consumidor, né? Sim, porque a sofisticação dos golpes ela é muito grande. Né? Então é feita aquela situação para atrair os mais variados tipos de consumidores. E muitos são detalhes que às vezes não se percebe. São sites que são projetados para enganar de fato o consumidor. A semelhança é muito grande, tem dinheiro falsificado, tem cartão de crédito clonado, tem várias situações que são feitas justamente para atrair o maior número de consumidores. E nessa leva de consumidores, muitos são instruídos. O PROCON, de fato, já teve a visita de médicos, já teve a visita de engenheiros, de próprios advogados que tiveram problemas porque caíram em golpes. Então, infelizmente, hoje tem acontecido e cabe aqui mais um alerta, Fique atento, fique consciente de que se tiver uma oferta, por exemplo, que isso atrai muito vantajosa, que destoa com de grande forma do que é praticado no mercado, já é um indício de que algo está errado. Então, ele tem que pensar duas vezes para não cair num prejuízo. Agora, como que se muda esse cenário? As pessoas realmente buscando informação, buscando conhecer os seus direitos e também conhecendo um pouco da legislação? Sim, sem dúvida. E também tendo cautela, evitar comprar por impulso. Porque muitos problemas que o PROCON atua hoje, ele tem visto hoje, envolve pessoas que compraram bens, produtos, contrataram serviços que não precisam. E acabam se endividando, virando aquele problema, aquela bola de neve, que poderia ser facilmente evitado. É claro que a propaganda hoje, ela influencia a compra, mas o consumidor é que é o principal responsável por tomar a decisão. E isso tem contribuído, sim, para muitos problemas. Mas o consumidor, ele bem informado, ele pode, então, ele vai ter mais ferramentas, mais condições de verificar se deve ou não tomar aquela decisão. E se, porventura, tomou uma decisão que pode lhe causar prejuízo, que está lhe trazendo dificuldades financeiras, ele pode tentar renegociar aquela dívida. Primeiro buscar o credor, para tentar uma rodada de negociação, e depois, dependendo da situação, se valer até da lei nova, 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e possibilitou uma repactuação de dívidas para aqueles considerados superendividados. Então, esse é uma possibilidade, uma ferramenta a mais para essas pessoas,
que vez após vez tentam trabalho, tem a questão do desemprego também, a pandemia, enfim, entrou numa situação difícil, ele pode se valer da renegociação de dívidas. Ok, Bruno, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre o direito do consumidor. Fique por aí, Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Olá, meu nome é Thaís e no Minuto Contábil de hoje vamos falar sobre o microempreendedor individual. O MEI é um modelo empresarial simplificado com limite de faturamento de 81 mil anual. Foi instituído para facilitar a formalização de pessoas que trabalham como autônomos e também de pequenos empreendedores, gerando a eles diversos benefícios, tais como os créditos bancários, aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, dentre outros. Se você já se formalizou, fique atento ao prazo da declaração do microempreendedor individual, que se encerra em 30 de junho de 2022. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com Observações, que hoje fala sobre o direito do consumidor. Bom, Bruno, no primeiro momento, no primeiro bloco, a gente falou aí sobre os aspectos gerais, dos golpes e também das infrações mais cometidas diante aí do direito do consumidor. Mas agora falando da legislação que protege o cliente, o consumidor brasileiro. Como que ela surgiu? De onde que ela veio? Foi ideia de quem? Explica pra gente. Falar de direito do consumidor é falar do próprio ser humano, Há 1800 anos atrás, ou antes de Cristo até, um rei de Babilônia chamado Hammurabi, ele começou então a codificar algumas regras que aí tem-se como primeiro indício de que houve a ideia de proteger o consumidor. Então já há 1800 anos antes de Cristo. E depois tiveram outras nações também. A Grécia teve o seu código, a Grécia idealizou, através de Aristóteles, a figura do fiscal de mercado, que seria semelhante ao que a vigilância sanitária faz hoje. Verificar se aquele alimento está correto, se aquele alimento está deteriorado, está estragando, se pode ser vendido, se não pode. Então as nações começaram, os povos começaram então a se preocupar com isso. Até na Bíblia Sagrada, por exemplo,
né, na própria Torá, o Antigo Testamento, tem exemplos de preocupações com o direito do consumidor. Né? Por exemplo, a balança fraudulenta, falada em Levítico, ou quando um construtor construísse uma casa e não fizesse um parapeito, ele teria que observar as regras ali, dada a nação de Israel. Enfim, desde os primórdios da humanidade surgiu essa questão. E no Brasil, especificamente a partir, né, do Código de Defesa do Consumidor, que ele é de 1990, passou a dar ainda mais importância. Assim como existe no direito do trabalho, que protege o trabalhador até com maior peso do que as empresas, do que o empregador, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor faz isso. Ele protege, ele equilibra a balança para que o consumidor tenha também poder para fazer frente ao fornecedor. E quando eu falo consumidor, envolve quem compra no comércio, quem contrata um serviço, mas também aquelas pessoas que são vítimas. Por exemplo, se eu compro um determinado produto e dou de presente para minha mãe, se minha mãe tem algum problema com aquele produto, não foi ela que foi na loja, mas ela sendo vítima, ela também pode se valer do Código de Defesa do Consumidor. E quando eu falo fornecedor, para efeitos do Código de Defesa do Consumidor, envolve comerciante, produtor, construtor, importador, distribuidor, todos aqueles que participaram da cadeia de produção até chegar no consumidor são considerados fornecedores. Então, são essas duas figuras centrais. Então, esses dois lados, o direito hoje traz direitos, traz deveres e obrigações. E é nesse aspecto que a gente trabalha lá no PROCON, né, visando garantir, equilibrar a relação entre consumidor e entre fornecedor. E Bruno, a gente sabe, né, que o PROCON hoje é o órgão que realmente usa e abusa do Código de Defesa do Consumidor para proteger os clientes, né, os compradores brasileiros. Hoje em Pará de Minas, como que é a atuação do PROCON e em quais casos as pessoas podem procurá-lo? Sim, o PROCON ele tem uma natureza conciliatória. Ele vai tentar chamar o fornecedor, chamar o consumidor para sair dali com uma solução. Esse é o papel primordial do PROCON. Tanto é que quando a gente vai fiscalizar, vai no sentido de orientar inicialmente as empresas, né? A gente tenta fazer esse tipo de ação. O PROCON atua recebendo reclamações de consumidores. Então, se, né, alguém compra uma moto de alguém, do vizinho, não sendo uma relação de consumo, não vai ser atendido por PROCON. Se ele compra lá um determinado produto, objeto de furto, obviamente não vai ser o caso de ser atendido pelo PROCON. Então, só aquelas situações dentro de uma relação de consumo, e o que é? Quando alguém compra um produto disponível no mercado ou contrata um serviço, é que o PROCON atua. Né? As coisas particulares, compra um relógio de um vizinho, compra uma moto de um colega, não é relação de consumo. Então, isso não é caso do PROCON. O PROCON recebe a reclamação e vai fazer essa primeira triagem. É relação de consumo? Sim. Se for relação de consumo, ele vai contatar o fornecedor para expor para ele, existe uma demanda, essa demanda está sendo pleiteada pelo consumidor, o que pode ser feito? Né? Qual a solução que você vai passar para o consumidor? Pode ser feita através de uma investigação preliminar que o PROCON faz, recebeu uma denúncia, constatou uma possível violação ao Código de Defesa do Consumidor, vai ser enviada uma notificação para o fornecedor. Essa notificação pode ser antes de um processo administrativo. Porque se o fornecedor, verificando aquela notificação, não, beleza, eu vou então sanar aquele problema e resolver, e beleza, está tranquilo. Aí a situação é resolvida. Não sendo resolvido, essa investigação preliminar pode virar um processo administrativo. E aí vai oportunizar a defesa, vai ter os prazos processuais, para que o fornecedor traga a sua versão da história. E aí depois vai haver um julgamento, uma decisão administrativa. Essa decisão, sempre é bom frisar, oportunizando o fornecedor de resolver a situação, mesmo ao longo do processo. Não tendo solução, vai ser dada uma decisão administrativa. Essa decisão pode culminar numa multa, que ela pode variar de 690 mais ou menos reais, até 9,5 milhões. Ou pode haver a cassação do alvará, ou apreensão da mercadoria, ou proibição dele comercializar determinado produto. Então, vai depender da situação para se saber qual decisão vai ser tomada.
E o PROCON atua também ajudando, auxiliando, orientando o fornecedor. Muitos comerciantes ligam para lá, olha, eu quero fazer assim, eu posso fazer assim, né? Então a gente também tem esse viés de orientar. Inclusive a gente já deu palestra para alguns comerciantes, para algumas empresas, e fica até aberta aqui a possibilidade de a gente, se alguém quiser alguma conversa, alguma palestra, a gente está à disposição. E o objetivo é esse, evitar de que o fornecedor, mesmo que bem intencionado, incorra em alguma prática infrativa. Porque se ele violar o Código de Defesa do Consumidor, não tiver justificativa, ele vai acabar sendo penalizado. E se todo mundo estiver bem, né, na relação de consumo, é melhor para todo mundo. Agora, com relação ao PROCON, a gente sabe que ele serve também, né, Bruno, como um conciliador, né? A gente vê muitas vezes hoje as pessoas indo para a rede social ao invés de procurar o PROCON, achando que vocês fazem algum tipo de busca ativa, e não é assim que funciona, né? A pessoa também, ela está correndo risco de, dependendo do que ela fala em uma rede social, ou então de publicar na internet, ela pode ser processada pela própria empresa que às vezes realmente deu cano nela, né? Sim, inclusive já tivemos decisões, recentemente teve no Tribunal de Justiça da Paraíba, um consumidor que foi condenado a indenizar uma empresa porque justamente começou a difamar a empresa nas redes sociais. Então, o caminho correto é, primeiro, procure a empresa. Aconteceu algum problema, procure o gerente, procure alguém responsável pela empresa. Não conseguiu êxito, procure o PROCON ou algum órgão, talvez de defesa do consumidor, que pode ser do seu município, enfim. Aí vai ser tentada uma conciliação, porque ninguém vai sair ganhando se continuar aquela briga, né? Às vezes é melhor ceder para um lado, ceder para o outro, e aí a gente vai tentar, o caminho é esse, tentar a conciliação, tentar negociar, para que a situação se resolva e fique melhor para todo mundo. Porque se virar um processo administrativo, o caminho é muito longo. Às vezes o consumidor pode se valer do caminho do processo administrativo, mas ele vai ganhar, mas não vai levar, como se diz, né? Porque a multa, ela vai para um fundo municipal. Esse fundo é revertido para ações do próprio PROCON. Então, o consumidor, às vezes, ele tem um problema, não é resolvido, a empresa é multada, mas para o PROCON, com a multa, está resolvido. Encerra-se ali a participação do PROCON. O consumidor, então, vai ter que recorrer à justiça para alguma situação que ele ainda queira questionar ser resolvida. Então, o melhor caminho é a conciliação, né? E isso a gente tem buscado e tem conseguido, sim. Inclusive, a gente está com a ideia de aumentar essa forma de conciliação para atrair ainda mais consumidores. Porque hoje, com a pandemia, com o desemprego, muitos ficaram endividados, muitos tiveram problemas com empresas. E as empresas também, elas têm facilitado com os canais de atendimento a negociação. E isso é bom para todo mundo. Então, se o consumidor quiser, pode procurar o PROCON, a gente vai estar à disposição. Isso que você disse é uma questão que a gente tem que frisar. Ou seja, quando o PROCON ele processa a empresa, se caso quem está processando, que é o PROCON, é ele que vai receber a indenização. Porque isso as pessoas têm dúvidas, né? Na hora que eu processo uma empresa através do PROCON, eu não vou receber a indenização. Quem é indenizado é o PROCON que entrou com o processo contra a empresa, não é isso? Isso, é um fundo municipal de proteção ao consumidor, que é revertido para ações do PROCON, por exemplo, para comprar melhorias, móveis para melhoria do PROCON, melhorias com relação ao local do PROCON, enfim, é um recurso público que vai para um fundo para que seja revertido para o próprio PROCON. Então, o consumidor, ele não leva esse dinheiro, né? As multas são altas, mas essas multas são revertidas para a comunidade, vamos dizer assim. E tem consumidor que acaba levando aquela situação para o pessoal e acaba querendo que a empresa seja multada, às vezes até já resolveu o problema, não quer mais aquilo, largou para lá, mas quer que a empresa seja multada, né? E acaba não entendendo essa forma de atuação, porque cada órgão funciona de um jeito, né? Aqui, pelo menos em Pará de Minas, embora a gente seja um órgão pequeno, a gente tem um número de atendimentos altos e o número de soluções dadas também é alto. E a gente ampliou os canais de atendimento, inclusive, para possibilitar o maior número de pessoas que elas sejam atendidas. Mas o número também de reclamações, ou melhor, de decisões contrárias aos fornecedores também aumentou. E isso é bom porque acaba tendo um caráter pedagógico a sanção, né, pagar a multa,
o fornecedor vai pensar 2 vezes antes de tomar aquela atitude, antes de fazer de novo, antes de violar o Código de Defesa do Consumidor. E isso é bom porque o PROCON está aí para isso mesmo, auxiliar o consumidor, mas é claro, o consumidor sempre tem que agir de boa fé. Ok, Bruno, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você fica sabendo alguns cuidados que os consumidores devem ter na hora aí de fazer as suas compras. Fique por aí, o Observações volta já já. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. E a dica de hoje é qualidade de segurado. Você sabe o que é qualidade de segurado? Pois bem, qualidade de segurado é o vínculo que a pessoa mantém com o INSS através das suas contribuições mensais. Então, a partir do momento que a pessoa é inscrita e paga as contribuições mensais ao INSS, ela mantém a qualidade de segurado. Quem são os segurados, do Instituto Nacional do Seguro Social? São os empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, facultativos e os segurados especiais. Qual que é a importância de manter a qualidade de segurado? Para você ter direito aos benefícios junto ao INSS, que sejam uma aposentadoria, uma pensão, um salário maternidade, um auxílio reclusão, benefícios por incapacidades em geral. Então é muito importante que as pessoas que são os segurados obrigatórios do INSS, que são esses que eu acabei de falar, sempre mantenham aí a sua qualidade de segurado junto ao INSS, ok? Então essa foi a dica de hoje e até a próxima. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o direito do consumidor. Bom, Bruno, como eu disse antes de ir para o intervalo, agora a gente vai falar sobre algumas dicas, para quem está em casa nos assistindo, quem está aí também no YouTube assistindo a gente, ou então quem está vendo a gente pela TVI, algumas dicas de como as pessoas podem se proteger usando aí o direito do consumidor. A primeira dica é ter cautela, Ao fazer alguma compra num site, consultar a idoneidade daquele site. E como ele pode fazer isso? Pesquisa.
pesquise o Procon de São Paulo, ele tem um rol de empresas que são classificadas como má empresas. Pode pesquisar o site do Tribunal de Justiça para verificar se aquela empresa tem algum número expressivo de processos judiciais contra ela. Porque se tiver um número grande, já é um indício de que aquela empresa não respeita o consumidor. Ele pode consultar o Procon da sua cidade, verificar, né, também com alguém que já comprou naquela empresa, naquela loja, naquele site, se o site entrega, se cumpre, né, o que é prometido, se cumpre os prazos, como ele trata o consumidor que reclama, se ele troca as mercadorias que vieram com algum problema, se existe uma política de troca, por exemplo. Claro, existe o direito de arrependimento, mas tem sites hoje oferecendo a troca para além dos 7 dias, que a lei prevê. Então, o maior número de informações que o consumidor puder ter da empresa, especialmente saber se a empresa existe, se tem um endereço físico para poder talvez entrar em contato, o maior número de informações que ele conseguir reunir, aí já começa por aí. Já é melhor para ele, porque ele atirar no escuro, comprar de onde ele não sabe, se ele não puder dar preferência àquelas grandes empresas que ele sabe que são idôneas, estão no mercado há muito tempo, ele tem que tomar o cuidado redobrado. Agora, um outro cuidado que as pessoas têm que ter, Bruno, que a gente tem visto aí, é que grandes lojas, grandes marcas, elas apenas oferecem o seu hot site, o seu site, para que outras empresas menores possam usar aquilo ali como e-commerce, como comércio virtual. E nesses casos, muitas das vezes a pessoa acha que vai estar processando uma grande empresa e não é com ela que ela vai ter que relacionar, e sim com aquela pequena empresa que utilizou aquele espaço ali para venda, não é isso? Isso, inclusive ela tem que observar as regras do site, porque se ela sair fora daquelas regras, começar a conversar com um vendedor, com alguém pro WhatsApp, ou Instagram, alguma outra plataforma, ele vai quebrar aquelas regras e pode não ter a garantia que o site da empresa grande oferece. Então ele tem que ficar atento a isso. Mas enquanto consumidor, se acontecer algum problema nessa situação, é bom que ele notifique ou que ele indique como responsável pelo problema as duas empresas. Aí as duas empresas vão poder brigar entre si para ver quem tem razão ou quem não tem razão nessa reclamação. Então o consumidor, se comprou de uma plataforma maior, chame ela na reclamação também, para que ela também auxilie, né, na solução do problema. Agora, falando no aspecto financeiro, a gente tem visto aí muitas transações sendo realizadas pelo TED, né, e pelo DOC, que sempre foram realizadas, mas como novidade, a partir de 2020, tivemos aí o Pix, né, a gente viu recentemente que o Pix bateu recorde de transações por dia, e a gente sabe que tem que ter cuidado com isso, né, o que teve já de gente que foi passada para trás, que teve golpes aí aplicados através do Pix, não está no gibi. Então, com relação a essas transações, as pessoas precisam ficar cientes, porque hoje essas transações financeiras, principalmente para o consumidor, se tornaram uma armadilha, né? Sim, a facilidade trouxe também a facilidade para os golpistas. Então não forneça seus dados a ninguém que você não conheça, né? Especialmente na internet. Não fique entrando, cadastrando seus dados em sites desconhecidos, em sites duvidosos. Dê atenção ou dê preferência para aquelas empresas que já estão há bastante tempo no mercado, né? E evite comprar por impulso, porque isso já é o grande problema hoje do endividamento. O consumidor, quando ele está bem informado, quando ele tem ciência de que precisa daquele produto, ele faz uma compra melhor, mais segura, mais garantida, né? E ficar atento às armadilhas do consumo, né? Com relação ao boleto, talvez que é enviado pela empresa no site, verificar se o credor realmente é de quem ele comprou, né? Ter esse cuidado, verificar se não tem uma venda casada, algum produto embutido, algum serviço que ele não contratou, embutido naquele contrato, que talvez ele vá assinar, verificar as condições, não sair clicando no site, verificar antes o que está escrito, para assim, tomando essas medidas, evitar futuros prejuízos, porque golpes sempre vão existir, mas se o consumidor, se ele tiver cautela, o cauteloso, ele desvia do perigo, né? Então, o consumidor tem que pensar assim, desconfiar de tudo, especialmente na internet. Bom, Bruno, e a gente sabe que muitas pessoas, ao serem lesadas, elas podem achar assim, eu
eu fui tolo de cair nisso, né? Acabam ficando com vergonha daquela situação. A gente tem que frisar para o nosso público que está nos assistindo que essa vergonha não deve ser mantida. A pessoa tem que realmente buscar os seus direitos, né? Sim, porque alguns casos a gente tem êxito em receber de volta aquele valor ou bloquear o valor, né? Às vezes a empresa se compromete a restituir o consumidor, mesmo sabendo de que uma possível fraude aconteceu. Então tem empresas fazendo isso. O consumidor também ele pode procurar a polícia vai investigar para ver se consegue rastrear aquele valor, rastrear aquele produto que não chegou. Então ele tem que buscar o seu direito, não ficar acanhado, porque existem os órgãos que protegem o consumidor e esses órgãos estão à disposição, como é o caso do PROCON. A gente tem contato mais próximo com a Polícia Civil. Então a Polícia Civil ela também tem sido parceira no PROCON. Em alguns casos a gente encaminha para a Polícia Civil para que ela tome, dentro do que é possível, a sua medida em prol do consumidor. Então, independentemente de quem seja, do que tenha acontecido, o consumidor tem que buscar sim, ser incentivado inclusive pela família a buscar o seu direito. Bom, e a gente sabe que recentemente, né, o PROCON ele mudou de endereço aqui em Pará de Minas. Como que hoje está o atendimento? A pessoa ela precisa ir até o PROCON para fazer uma solicitação ou então uma reclamação? Ou hoje em dia, com essa facilidade da internet, tem atendimento WhatsApp? Como é que está isso? Hoje a gente conta com 3 atendentes. Antigamente a gente tinha um atendente só. Hoje nós temos 3, nós ampliamos o número de atendimentos. Temos 2 linhas de telefones, 3231-9292 e 3231-9226. Temos o atendimento através do e-mail, temos o atendimento através do WhatsApp, só que dependendo da demanda, o consumidor vai precisar ir até o PROCON. Por quê? Até em razão da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas querem uma segurança maior de quem está do outro lado. Então as empresas pedem a confirmação do consumidor. Então é preciso que o consumidor esteja ali do lado, confirme os seus dados, né, converse ali, porque ele é o maior interessado na solução do problema. Então ele vai saber com mais nível de detalhes o que está acontecendo. E as empresas costumam oferecer em curto prazo uma proposta para o consumidor aceitar. Então se o consumidor não está ali, a gente também não pode tomar decisão por ele. Então é importante que em alguns casos, o consumidor é orientado a isso, ele compareça no PROCON. No WhatsApp, o consumidor que manda WhatsApp, ou manda e-mail ou através do aplicativo da própria prefeitura, é para orientar. Os comerciantes também fazem uso desse canal, a gente orienta e dependendo da situação, devido ao volume de acessos, a gente não consegue atender. Então a gente orienta também o consumidor a comparecer, mas aqueles casos que a gente já consegue fazer por ali, a gente já toma as providências. Mas devido à complexidade, até como eu falei, da proteção que se deve dar aos dados do consumidor, o ideal, o recomendável é que ele compareça no PROCON. E a sede hoje está localizada onde? Está na Rua Sacramento, número 317, no centro. Bruno, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? A minha dica, né, meu desejo é que os consumidores hoje tenham cada vez mais consciência do seu direito. E procurem saber, antes de tomar qualquer decisão, se aquilo de fato é necessário, se o produto é necessário, se o serviço é necessário, porque hoje tem aumentado bastante o número de pessoas endividadas e isso tem sido um problema que tem gerado transtorno não só para o consumidor, mas para a família. Então é necessário ter cautela, saber de fato se vai comprar, tomou a decisão de comprar, verifique quem está vendendo, para que ele não caia nessas armadilhas que hoje existem aos montes. E o PROCON, isso a gente deixa bem claro, está à disposição. No que for possível, a gente vai tentar negociar, vai tentar dar uma solução que seja a melhor para o consumidor. E na dúvida, o consumidor pode nos procurar, né? Não fique acanhado. A gente está lá justamente para servir o consumidor, né? Nós somos servidores públicos, nós trabalhamos com isso, estamos ali para servir o consumidor, para que seja dúvida ou qualquer situação que ele queira perguntar, a gente está à disposição.
Ok, Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com a nossa equipe comercial através desse telefone que aparece aí na sua tela. Você que perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook no celular, entre já em contato com os nossos perfis @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!